Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao BMC Pre-Market com todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação e análise também para você ficar bem informado nesta sexta-feira, 21 de outubro. Bom, a maior parte dos mercados asiáticos fechou em baixa hoje, mesmo a direção de operação dos índices futuros dos Estados Unidos e as bolsas da Europa hoje, com a crise política no Reino Unido, após a renúncia da primeira-ministra Liz Truss e apostas de um aperto monetário global mais agressivo em função da inflação elevada. Enquanto isso, os líderes da União Europeia ainda estão debatendo como lidar com a crise de energia do bloco enquanto se reúnem em Bruxelas, depois que a Alemanha deu luz verde, então, para discussões sobre um teto de preço. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa e caminham para a terceira queda consecutiva, com um aumento das apostas em juros mais altos na maior economia do mundo. Os dirigentes do Federal Reserve não recuaram ou não mostraram sinais de recuar em sua retórica agressiva. O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, disse ontem que o Banco Central não terminou de aumentar sua meta de taxa de curto prazo em meio a níveis muito altos de inflação. Bom, vamos então aos índices futuros norte-americanos, começando com o Dow Jones. Dow Jones em queda, então, de 0,42%. S&P 500 futuro também, 0,37% também de queda. E Nasdaq futuro com queda de 0,64%. Os mercados europeus operam em baixa na sessão de hoje, com os investidores ainda digerindo a notícia de que a primeira-ministra britânica Liz Truss renunciou após apenas 6 semanas no cargo, apenas 45 dias. Truss foi derrubada por um programa econômico que abalou os mercados e destruiu a reputação de estabilidade financeira do país. O Partido Conservador, que detém uma grande maioria no parlamento e não precisa convocar uma eleição nacional por mais 2 anos, agora vai eleger um novo líder até 28 de outubro. Até Boris Johnson pediu para voltar. Os números de vendas no varejo da Grã-Bretanha foram menores do que o esperado, com queda de 1,4% em setembro, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais. O número está 1,3% abaixo dos níveis pré-Covid em fevereiro de 2020. Vamos então aos números agora da Europa. DAX na Alemanha com queda de 1,12%. CAC na França com queda de 1,55%. FTSE no Reino Unido agora com queda de 0,69%. O índice Eurostoxx agora cai 1,23% e FTSE MIB da Itália agora também cai 1,43%. Já os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, com exceção de Xangai, da China, à medida que os investidores avaliam dados de inflação de várias economias. Enquanto isso, o iene fechou em 150,20 por dólar, depois de atingir uma nova baixa de 32 anos de 150,29 durante o pregão. A moeda japonesa caiu quase 1% essa semana e está a caminho da 10ª derrota semanal consecutiva. Novas ameaças de intervenção feitas por formuladores de políticas do Japão mantiveram os investidores em alerta máximo, embora não tenha havido notícias de novas ações desde a venda de dólares e compra de ienes do Ministério das Finanças no mês passado. Vamos aos números os números asiáticos então. Xangai na China fechou com alta de 0,13%. Nikkei do Japão fechou em queda, 0,43%. O índice Hang Seng de Hong Kong fechou com queda de 0,42% e Kospi na Coreia do Sul fechou em queda de 0,22%. Já as cotações do petróleo começaram operando em baixa, com agentes do mercado avaliando as preocupações com a inflação alta, com otimismo de que a China possa aumentar sua demanda energética.
Os preços do minério, por outro lado, têm ligeira alta, com Pequim considerando reduzir o período de quarentena para visitantes de 10 para 7 dias. A China adotou rígidas restrições à Covid-19 esse ano, o que pesou muito nos negócios e também na atividade econômica, reduzindo a demanda por combustível e minério. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve alta de 0,07% a 93 dólares e 36 cents. O petróleo Brent agora sobe 0,43% e o petróleo WTI agora também em alta 0,45%. Bom, vamos trazer aqui o Guga Almeida, CEO da Trading Insights, que já está aqui com a gente para a gente bater aquele papo de sempre. Oi, Guga, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, pessoal. Sextou, mais uma semana se passou. É verdade, mais uma semana se passou. E, Guga, ontem o Ibovespa ele subiu 0,77, puxado aí por estatais, descolado aí do exterior. Já o dólar caiu mais de 1%. Você acha que o mercado ele está começando a precificar aí as pesquisas eleitorais recentes? Boa pergunta, boa pergunta. Vimos ontem a Petrobras batendo máxima histórica, tá? Fazendo novas máximas, mostrando que, de fato, o mercado, pelo menos no meu ponto de vista, tá, pessoal? Todo mundo tem o seu ponto de vista, mas percebendo que o mercado ele tem ficado mais confiante com essas novas pesquisas, tem ficado entendendo que as coisas tendem a continuar melhorando, como a gente tem percebido pelos indicadores que toda semana saem para nós. Então o Brasil tem performado melhor. Obviamente tem vários desafios, e se as coisas continuarem como as pesquisas para o segundo turno vêm apontando, o mercado parece que vai manter esse otimismo e a gente vai se descolando cada vez mais do mercado lá de fora, que está num outro cenário, num outro contexto, com outros desafios, e que mostram um espaço mais interessante, sim, para correções. E claro que o risco está, os movimentos lá de fora contaminarem os nossos movimentos aqui dentro da nossa bolsa. Legal. Vamos dar uma olhadinha então em Ibovespa, Guga? Claro, vamos olhar aqui o Ibovespa, compartilhar minha tela com vocês. Daniel, quando nós olhamos aqui para o Ibovespa, eu vou abrir um pouquinho mais aqui minha tela, vai ficar maior para a turma aqui. Legal. Quando nós olhamos para o Ibovespa, principalmente para esses últimos 4 pregões de alta, uma alta, primeiro movimento 1,38 no dia 17, dia 18 tivemos uma alta de 1,86, dia 19 tivemos uma alta de 0,46 e agora no dia 20, ontem, tivemos uma alta aqui de 0,77. Tá? E nós estamos mais uma vez nos aproximando das máximas que nós tivemos aqui nesse mês aqui de outubro. E a conversa que nós temos aqui agora é muito mais em relação a iremos romper esse patamar de preço e correr para ir buscar as máximas históricas? Eu acho que essa é a pergunta que está na mesa para todos os investidores. Lembrando que semana que vem, a gente, não sei se esse domingo, no próximo domingo, nós temos as eleições, tá? Temos aí o segundo turno, e o mercado ele tende a buscar uma certa, vamos lá, vai se proteger. O se proteger nesse momento, ele pode ser até mesmo um movimento de compra. Por quê? Porque muitos participantes estavam com um determinado cenário na cabeça no primeiro turno. E esse cenário vem se mostrando, vem mudando. E depois dessa mudança, a gente viu o nosso índice performando. Não é à toa que nós estamos vendo aí Petrobras trabalhando no patamar que está trabalhando, mesmo com o petróleo sofrendo as correções que sofreu
quando a gente olha, né, e compara aquele momento de mais tensão que se teve quando o petróleo chegou a $138 o barril. Tá? Então, tem que ficar de olho aqui agora, né? Eu estou mais otimista, nossos convidados aqui de todos os dias, né, também tem se mostrado mais otimista, estou para achar alguém que também esteja um pouco mais pessimista, para a gente poder também quebrar um pouquinho esse excesso de expectativa que nós podemos estar gerando aqui no nosso público. E, enfim, temos uma semana que vem mais tensa, mais focada assim, na parte política, obviamente, e vai ser bem importante para os mercados. Você visse também o dólar, e antes de você ver o dólar, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o fato ontem da renúncia da Liz Truss mexeu um pouquinho com o mercado também? Mexeu com o dólar? Qual que é a sua análise em relação a isso? Bom, quando eu olho tudo que está acontecendo hoje em Europa, né, a gente sabe que, poxa, a Europa como um todo está num momento de muita tensão. Ontem de manhã eu estava conversando com um pessoal, era de Portugal, né, não estava nesses países, né, que estão sendo mais impactados neste momento, mas eles falavam assim, poxa, as coisas estão tão ruins que a gente tem que ser muito otimista. Tá? A gente tem que ser muito otimista, porque senão dá vontade de desistir. E isso me chamou a atenção. Eu falo assim, poxa, a gente tem que ser muito otimista, a gente tem que acreditar que as coisas não vão escalar, que não vão piorar. Mas é difícil, né, Daniel? É difícil, porque quais serão as medidas que eles vão tomar, né? O que eles podem fazer de diferente agora? Então, tudo que vem da Europa, eu acho que não tem... vamos lá. Tem força, obviamente, né? Mas não tem tanta força quanto todo esse problema aqui agora de inflação, a escalada do conflito entre Ucrânia e Rússia, né? É forte, sim, é significativo, sim, mas o mercado está precificando tantas coisas ruins que até mesmo coisas ruins não conseguem gerar hoje mais impacto, porque já está muito ruim. Né? Se a gente for ver assim, o cenário está muito ruim. Não sei se consegui me explicar bem aqui, né? Mas é mais ou menos assim. Imagina que as coisas estão pesadas, estão negativas, né? Não foi tanta gasolina nova assim, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Então, pela resposta que a gente consegue ver aí nos movimentos dos mercados, no movimento das bolsas, tá? Então, acho que está todo mundo esperando notícias ruins de Europa. Verdade, tá todo mundo esperando mesmo. Então, vamos ver o dólar, então? Ok, vamos ver o dólar aqui. Nós podemos esperar para o dólar, né? Dentro daquela linha de pensamento que eu passei ontem para vocês, tá? Imaginava que o dólar poderia voltar ali até 5,19, né? Essa região do 5,19. Tivemos a mínima do dólar no dia de ontem na região de 5,204, né? 5,204, né? Olhando aqui para a terceira casa depois da vírgula, talvez algumas pessoas não estejam acostumadas a olhar a segunda, a terceira, quarta, a quinta casa depois da vírgula. Né? No mercado financeiro a gente olha, e tem mercados que a gente olha até a oitava, a nona casa após a vírgula, né? Dependendo do mercado que nós estamos negociando. Tá? Então, tem essa região aqui que, para mim, é uma região bem importante, dando os movimentos mais curtos, tá? E perdendo esse patamar de preço, aí sim, a tendência é ter um rally para ir buscar a região dos R$5. Né? Ontem eu comentei com vocês que, ao meu ver, né, se tivermos vitória do Bolsonaro, eu acredito que o dólar ele tende a ter um processo de desvalorização, né? E fica mais claro o que está sendo feito, o que está sendo entregue, né? A política econômica, está tudo muito mais claro. Né? E aí acredito que esse movimento de desvalorização, de valorização do real, possa vir a acontecer. Né? Eu acho que a gente ainda importa a inflação com esse dólar alto. Né? A gente, apesar de estar com a questão, o tema de inflação aqui dentro, mais resolvido, a gente tem uma taxa de juro real
muito expressiva, né, coisa que não tem em nenhum lugar do mundo, e a gente continua ainda com o nosso câmbio, né, o nosso real desvalorizado frente ao dólar. Né, então tem espaço para esse movimento acontecer. Havendo o movimento do Jair Bolsonaro, né, a vitória do Jair Bolsonaro, acredito que esse movimento, esse espaço, né, esse spread que se tem aí, ele tende a sofrer uma correção. Tá? E aí o dólar tende a desvalorizar. Agora, se der Lula, né, minha preocupação é maior, porque não está definido ainda, né, o plano econômico, entra uma incerteza em jogo, entra algumas incertezas em jogo, e o dólar, né, ao invés de vir para 5, ele pode escalar ali para 5,50, né, e quem sabe até a região de R$6. Obviamente, por quê? Porque lá fora, né, se está elevando o juro, né, começa a ter aquela percepção de que, poxa, está rendendo mais, né, deixar o dinheiro em uma moeda forte, então acaba sendo estimulado um outro movimento. Por exemplo, quando a gente olha para essa semana, corretoras como a XP já estão distribuindo bonds, né, estão se preparando para distribuir bonds, né, distribuir juro americano para os seus clientes. Né, então, tem muitas coisas acontecendo, né, que estimulam também que o fluxo de dinheiro vá para lá, ou o fluxo de dinheiro venha para cá, então a gente tem que ficar sempre atento. Então, eu estou com esse cenário, pelo menos na minha cabeça, é esse cenário que eu estou seguindo, esse cenário que eu estou traçando para poder alocar o meu patrimônio. O Guga, eu ia te fazer uma pergunta, que é legal que a gente pode falar sobre tudo, e a gente está nessa questão da época da eleição, e o mercado parece que gosta da situação como está o atual presidente, né, o Jair Bolsonaro. Mas o ex-presidente Lula, ele já foi presidente 2 vezes. A minha pergunta com relação a isso é a seguinte: o mercado já não conhece o trabalho do Lula, já conhece o trabalho do Bolsonaro. Mesmo assim, existe essa preocupação, mesmo ele tendo governado 2 vezes? A minha pergunta é mais na questão do porquê o mercado está tão preocupado com o ex-presidente se ele já foi presidente e estava tudo bem, vamos dizer assim. Eu não sei se a minha pergunta ficou clara, mas... Ficou? Então tá bom. O que você acha em relação a isso? Não é que ficou... vamos lá, o mundo todo está dentro de um mundo de incertezas, tá? A gente tem incerteza nos Estados Unidos, a gente está com incerteza na Europa, a gente tem incerteza na Ásia, a gente está cheio de incerteza. Dá para enumerar várias, né? Quando a gente olha para a China, ainda a gente vê ainda a China fazendo lockdown em função de Covid. Né? A gente olha para a Rússia, né? toda a questão do movimento do Putin, sanções, movimento bélico e tudo mais. Europa, a questão de energia, hiperinflação na Europa, né? Como é que vai resolver toda essa problemática? Aí tem que manter as sanções em cima da Rússia, é prejudicada, enfim, a gente está com um mar de incertezas. Tá? Uma das poucas coisas que a gente tem certa hoje, né, quando a gente olha nesse mar de incerteza, é que, quando a gente olha para os números aqui no Brasil, quando a gente olha para o relatório Focus, a gente percebe que as expectativas que a gente tinha, né, no início do ano, as expectativas que a gente tinha no final do ano passado, e o que a economia veio mostrando, ela se transformou. E os resultados são melhores do que as nossas expectativas. Logo, o que está sendo feito é algo positivo, surpreendeu positivamente o mercado, e o mercado começou a ficar mais confortável com esse cenário. Então, tu tem mais certeza, tu tem mais previsibilidade. Tá? Em tese. Tá? É uma tese, é futuro, é uma tese. Então, continuar o que está sendo feito, né? E com toda essa... com toda também o resultado que se teve ali dentro do primeiro turno, né, mostra que se as coisas que estão sendo feitas agora estão gerando resultados positivos, né, e com o resultado do primeiro turno, né, ganha mais força para esse movimento positivo continuar sendo estimulado e crescendo, poxa, o mercado começou a ficar mais confortável em tomar risco. Quando a gente olha para o outro candidato, né, mesmo já tendo trabalhado, foi como presidente, né, 2 mandatos, foi uma outra época, foi um outro contexto. E o contexto é muito importante. Tá? O contexto que tu tem para poder trabalhar, o contexto que tu tem para conseguir desenvolver, para conseguir promover. Então, o contexto é diferente.
Se o contexto é diferente, ele não tem muito claro o que vai qual vai ser o time que vai trabalhar junto com ele, né? Qual o seu plano político, qual vai ser a sua política econômica e tudo mais, o mercado tem o quê? Tem uma incerteza. O que vai ser feito? No momento que tu não tem, num lado, tu sabe o que está sendo feito, sabe que está tendo resultado, mesmo com todas as dificuldades, então tu tem ali uma certa previsibilidade. No outro tu tem uma grande imprevisibilidade. Né? E aí pode se colocar várias outras coisas que se conversa, se fala, que todo mundo já sabe. Né? Então, quando a gente olha para esse contexto todo, tu tem, por um lado, né, incerteza, dentro de um ambiente com muitas incertezas no mundo todo, e no outro tu tem um pouco mais de previsibilidade dentro de um ambiente de muita incerteza, que é o mundo todo. Então, se destaca melhor, né, tu ter uma certa previsibilidade. Por isso que o mercado está gostando. Tentei explicar de uma maneira simples, né, mas para não tentar, para ver se o pessoal entra, né, nessa linha de raciocínio, se faz sentido. Enfim, podem comentar. Acho que é aberto, críticas são bem-vindas e opiniões parecidas também. Acho que a gente está aqui para poder entender bem o que está acontecendo com os mercados e tomar as melhores decisões possíveis, né, ao invés de ficar brigando e chorando sobre o leite derramado. É verdade, Guga. Não, eu particularmente não sou especialista, gostei da explicação e agora até dessa forma mais mastigada que você deu para entender bem aí, muito bacana. Ô Guga, vamos trazer para a nossa conversa aqui então o Dalton Vieira, ele que é analista de investimentos CNPIT e está aqui ao vivo com a gente. Oi Dalton, seja bem-vindo aqui ao Pre-Market, bom dia para você, tudo bem? Fala Daniel, bom dia, tudo bem? Fala Guga, tudo jóia? Bom dia a todos, bom dia a todos aqui que também estão assistindo, prestigiando aí o programa. Muito bom dia, prazer participar e obrigado mais uma vez pelo convite. Boa, obrigado. Guga, quer começar, Guga? A gente que agradece, Daniel. Claro, deixa comigo, vamos aproveitar, Dalton, a gente que agradece, muito obrigado, sei que a tua agenda é super lotada, vocês estão, é um horário importante aí na DV Invest, vocês estão sempre entrando ao vivo com os clientes de vocês e acompanhando o mercado, então, obrigado por ter dado essa oportunidade para compartilhar aqui as tuas visões e percepções em relação ao mercado. Então, me permita usar e abusar desse tempo de você, né? Eu queria que já começássemos, Dalton, a gente tem muita curiosidade aqui sobre a percepção dos analistas, né? A percepção macro, né? O que tu está enxergando aí para a nossa bolsa brasileira? Como é que tu está vendo aí o nosso Ibovespa? Quais são os pontos de destaque que você está vendo nesse atual momento, né? É interessante montar posição, é interessante manter posição ou é interessante reduzir posição, né? Então, eu queria abrir esse início de conversa olhando para o próprio Ibovespa. Se pudesse compartilhar a sua tela conosco e mostrar, ficaria muito agradecido. Boa. Ótimo, Google. Eu vou compartilhar então minha tela e aí com essa visão mais macro, eu sempre uso um prazo maior, tá? Então, lembrando que o meu foco aqui é análise técnica e eu vou, primeiro aqui, estou mostrando para vocês um gráfico do Ibovespa de 80 dias. Significa dizer algo parecido ali com quadrimestre, ou seja, para uma visão de prazo maior. Se a gente observar aqui, dar um zoom menos no gráfico, só observando essa linha aqui clarinha, azul, que é uma média móvel, dá para observar que em alguns momentos fica abaixo. Bate e fica abaixo, mas nesse momento a gente está acima dessa média. E comparando com uma estilingada forte para baixo da média depois de recuperação, o que tivemos aqui nesse momento, quando houve a pandemia, foi esse retorno forte para baixo, que atinge um patamar de antiga resistência, funcionando como patamar de suporte que a gente chama na análise técnica de mudança de polaridade, e o mercado conseguiu voltar completamente para cima desse ponto. Beleza, mantendo sua tendência de alta de prazo mais longo. E observando o que está acontecendo agora, novamente, a gente tem um toque ali em cima dessas médias e mantendo o viés mais para cima, ou seja, barras aqui ascendentes.
Aconteceu lá, quando houve a crise de 2008, também um retorno forte para baixo. Aqui a gente teve um fechamento abaixo da média. Aqui a gente não teve. Então, comparando alguns pontos aí de crise, né, de desespero do mercado, de estresse do mercado. Quando subiu, não conseguiu superar essa máxima. Aqui nós tivemos essa superação. A gente está agora num momento parecido com o que foi aqui, ó. Voltou ali para a média depois da crise, subiu, voltou para a média, ficou aqui de lado, aí entrou num cenário mais negativo que a gente viveu isso lá, viu lá de 2011 a 2016, início de 2016, um cenário mais negativo. Então a gente está num momento importante, mas a minha leitura é para cima, porque aqui há alguns indícios de estar mais forte do que foi aqui para trás, desde o fechamento aqui para baixo, até mesmo a sustentação aqui para cima da média, e gerando a sinalização positiva. Então, se eu for só olhando para essa periodicidade, pensando no prazo mais longo, aqui está num momento interessante de fazer, e fazendo aqueles aportes, né, pensando num prazo mais longo. E aí eu vou descer um pouco mais o tempo gráfico para o Ibovespa, no gráfico mensal, e quando eu observo aqui, ó, o Ibovespa vem dentro de um contexto vem dentro de um contexto de tendência de baixa, olhando para topos e fundos, né? Então, tá tendência aqui de baixa. Só que esse movimento, quando ele gera um movimento mais relevante, a gente tem um mês nesse momento com alta de 5,5%, quando ele gera um movimento que invade muito o último movimento de baixa, isso já representa um enfraquecimento grande de força por parte dos vendedores. Lembrando, a análise técnica a gente usa basicamente não para prever o futuro, mas para ver o que é mais provável acontecer e principalmente para rastrear a força dos grandes investidores, que não importa o que eles utilizam, fundamentos, técnica, quant, não importa o que eles vão utilizar, eles vão influenciar no preço. Então aqui a gente tem um cenário de enfraquecimento da tendência de baixa, alinhado com aquela expectativa positiva que eu comentei num prazo acima, ou seja, de tendência de alta, seja no gráfico de quadrimestral, inclusive num gráfico anual. Então minha expectativa é mais positiva nesse momento. Então, se eu fosse tomar, você tem que tomar uma posição hoje, você tem que fazer ou compra ou venda, eu vou comprar. Tá? Com base que eu tenho aqui no gráfico é isso. Então, se eu for olhar para a bolsa pensando no prazo maior, meu foco é muito mais em posição de compra. Lógico que a gente está chegando num nível importante aqui, já tem até inclusive o rompimento ali de uma linha de tendência de baixa. Mais uma sinalização do mercado mostrando que a tendência de baixa anterior, marcada por zigue-zagues descendentes aqui, ela enfraqueceu e já temos algum indício de mudança dessa tendência, que podemos ter algo maior aí para cima, falando aí de meses ou quadrimestres aí para frente. Bacana. Não estou te ouvindo, Guga. Acho que mutou, Guga. Perdão, gente. E esse algo maior, Dalton, tem como a gente criar alguma projeção, alguma expectativa, algum norte, né? O que a gente está apontando? É possível? É possível, Guga. Eu vou colocar até num gráfico aqui anual, primeiramente, tá? Então, no gráfico anual, cada barra dessa aqui representa o comportamento do índice durante um ano. Então, se eu pego aqui, ó, que a gente consegue fazer projeções de alta em cima desses zigue-zagues ascendentes, se eu pego o último zigue-zague ascendente do Ibovespa, a tendência de alta, e faço uma projeção em cima desse recuo que ele teve, a primeira projeção de alta é na faixa dos 144 mil pontos. Então, a primeira expectativa, pensando num prazo mais longo, aí de algum 2 anos, a gente estava falando do Ibovespa por volta dos 144 mil pontos, isso significa dizer uma projeção ali na faixa de uns 23% aqui para cima. E sendo mais otimista, aí a gente olharia um pouco mais, aí isso aqui já é uma projeção que eu nem costumo olhar, porque inclusive eu estou olhando, eu faço projeção com base percentual, né, não com base nominal. Eu olho primeiramente para 144 mil pontos. Como eu costumo trabalhar, chegou no determinado nível, eu vou buscar outras projeções. Aí eu olho inclusive para projeções mais curtas, Guga. Por exemplo, no gráfico mensal, se eu fizer, por exemplo, a projeção, se conseguir rompermos aqui esse ponto, ó, esse nível de preço que significa dizer ali os 121.628, fazendo ali uma projeção só desse movimento, replicando ele totalmente para cima, não necessariamente que o mercado vai direto para cima, tá? Mas aí a gente teria uma projeção mais otimista lá na faixa de 155 mil pontos, a gente está falando de alguns trimestres, quadrimestres aí para frente, ou seja, o mercado pode fazer o quê? Vem, rompe, vai lá, cai aqui uns 5, 6 meses, depois volta a fazer algo aqui, ou seja, é um tempo um pouco maior, a gente está falando de médio para longo prazo mesmo, tá? Legal. Então temos um cenário
existe uma expectativa positiva para o nosso mercado. Boa. Existe, inclusive pelo gráfico semanal, Guga, a gente tem também uma projeção de alta também aqui que a gente consegue fazer. A primeira projeção, 119 mil pontos, a segunda projeção, a gente está olhando aí um prazo mais curto, tá? A gente já está falando de curto para médio prazo. A gente está olhando ali para 127.500. Maravilha, maravilha. Então, esse rally no mais curto, esse rally, caso acelere, caso a gente consiga superar essa região de 118 mil pontos, a gente tem uma chance aí de ir para 127. Então, seria um potencial upside para um movimento positivo agora após a eleição, quem sabe ainda até o final desse ano, caso pensando em 2, 3 meses. Né? Isso, 2, 3 meses aí. Maravilha. E Dalton, dentro desse ambiente, aí me corrija até mesmo a minha pergunta se eu falar alguma coisa equivocada, mas tem algum setor que você está enxergando com mais destaque? Ontem a gente viu o Petrobras fazendo novas máximas históricas. Tá? É um ativo que, querendo ou não, grande parcela dos investidores estão acompanhando. Tem outro setor também que possa estar impactando, chamando mais a tua atenção? Tu acredita que tenha mais espaço para os investidores estarem acompanhando? Queria um pouco mais do que você está vendo. Olhando para os setores, eu vejo, por exemplo, o setor financeiro. Né? Olhando para o setor financeiro aqui, pegando o índice IFNC, ele tem um cenário positivo. Se eu olho para cá, só olho um gráfico semanal, ele está apontando fazendo algo semelhante ao que fez o próprio Ibovespa. Olho para um gráfico mensal, a gente tinha um cenário um pouquinho mais negativo dentro do setor e criou-se aqui uma expectativa agora mais positiva. Ele já rompeu aquela máxima, comparando com o Ibovespa, que é superar a máxima ali de um topo anterior, do último topo descendente, ou seja, de onde parou de subir e começou a cair. Ele já fez isso aqui, ele já está adiantado em relação ao Ibovespa, ou seja, o setor está melhor do que a média é o Ibovespa, ele representa a média ali de comportamento das ações. Então, o setor financeiro chama atenção. E algo que é legal, que eu já destaquei isso aqui em alguns momentos, é como se os bancos eles dão um sinal antecipado, seja de enfraquecimento do mercado, até pelo peso que tem dentro do índice Bovespa, seja também de uma recuperação do mercado. E aí, quando a gente olha até mesmo para a YouTube 4, ela conseguiu romper a máxima dela, histórica. Então, ou seja, é um setor que conseguiu ganhar bastante força. E se a gente olhar também nos últimos pregões, BBAS3 também teve um desempenho muito forte nos últimos pregões. Olha só, os últimos pregões de BBAS3 subiu basicamente nos últimos 3 pregões aqui 10%. Então, o setor como um todo está vindo ganhando força, o setor financeiro. Então, ele chama atenção porque ele está um pouco mais forte do que a média, e essa média é o Ibovespa. Perfeito, perfeito. E aí dentro dos ativos, você falou assim, tem um setor de... Desculpa, pessoal, interrompendo. Setor de materiais, Guga, que é onde tem Petro, Vale, Suzano, siderúrgicas, né, GGBR4, chama atenção, é o setor na questão do petróleo, né? Você tem Prio 3 muito bem alinhada. A PTR4, por exemplo, a PTR4, a gente tem ela dentro da carteira recomendada, chamada DV Perspectiva. A gente tem essa ação desde novembro de 2021 na carteira. Eu não tirei esse ativo da carteira. Por quê? Porque é um dos ativos mais fortes. Esse ativo, enquanto o Ibovespa não conseguiu fazer nova máxima, olha como a Petro está subindo no ano, 90% no ano. Então, é o que eu costumo buscar, né? Quais são os ativos que estão mais fortes do que a média, do que o Ibovespa? Esses são os ativos mais interessantes da gente estar posicionado. A Petro é um deles. Prio 3 está bem também, então faz sentido pensando no prazo maior. A que está se recuperando bem também dentro do setor, a 3R, RRP3 também está bem. Está começando a ficar muito interessante, mas eu daria destaque mesmo para Petro e Prio 3 dentro desse setor de petróleo. Bacana. Sensacional. E, Dalton, o que tu traria aqui para o nosso telespectador como dica sobre se posicionar aqui nesse período pré-eleitoral, né, que a gente está aqui no pré-segundo turno, né, falta uma semana, o pessoal que está querendo, né, ou querendo ajustar a sua carteira, ou está com bastante liquidez querendo entrar no mercado, você acredita que tem que esperar passar essa semana, você acredita, ou já tem que se posicionar alguma coisa, ou, enfim, né, como vocês lá na DV
alocam, né, os seus clientes em renda variável. Né? Eu queria que deixasse uma mensagem com o seu mindset sobre como se posicionar nos investimentos desse momento. Tá. Então vamos lá. O primeiro ponto é uma questão muito do perfil de cada um, né? Então, se eu não me sinto confortável por conta da eleição, beleza, então fica de fora. Mas dentro do que eu comentei aqui sobre o cenário para o Ibovespa, eu tivesse que tomar uma decisão, compra. Como me posicionar? Colocando uma parcela do meu capital, não todo o meu capital, uma parcela do capital que seja coerente no sentido, e se o mercado reverter? Porque esse aqui eu já estou falando de probabilidade, o mercado pode reverter. Se o mercado reverter, isso vai afetar demais, seja meu psicológico, seja o meu capital, eu não posso olhar para esse capital que eu estou colocando na bolsa e pensando num prazo um pouco maior para eu tirar ele daqui a 2 meses. Então, a estratégia seria, entra já agora, só que você vai colocar tudo agora? Não, coloca um pouco agora, se o mercado for confirmando essa expectativa positiva, exemplo, o Ibovespa vem aqui e rompe, você colocou dinheiro hoje no mercado, né? Comprou alguma outra ação pensando já num prazo mais longo. O Ibov vem aqui e rompe essa máxima, ok, eu coloco um pouquinho mais de capital. O Ibovespa começou a recuar aqui, eu coloco um pouco mais de capital. O Ibovespa gera um novo sinal de alta, eu boto um pouco mais de capital. Então, eu posso ir fazendo aportes, por exemplo, mensais. Avalie o fechamento do Ibovespa mês a mês, que é o que a gente costuma fazer isso aqui mensalmente, para tentar ir fazendo justamente essas posições num prazo mais longo. Perfeito, perfeito. Dalton, eu estou mais que satisfeito. Daniel, tem mais alguma pergunta para fazer para o nosso amigo Dalton Vieira? Eu tenho sim. Dalton, eu queria falar com você a respeito de Magazine Luiza, Americanas e Via, que recuaram forte e estão entre as maiores quedas do Ibovespa de ontem. E o setor ele foi afetado principalmente pela alta dos juros futuros, que acompanhando também a cautela do exterior no início e a valorização das commodities operaram em alta também desde cedo. O que o gráfico nos mostra das varejistas, principalmente com relação a Americanas, que teve a maior queda de ontem? Tá, então vou compartilhar aqui minha tela novamente e falar desses ativos, né? Por exemplo, eu pego o Magazine Luiza num prazo mais longo, ainda é um cenário bem duvidoso para um investimento prazo mais longo. Então, se eu fosse resolver comprar esse ativo focando num prazo mais longo, eu colocaria pouco capital. Lembra do que eu mencionei aqui de quem está mais forte do que a média? Então, quem está mais forte que a média, setor financeiro está mais forte que a média. O setor de consumo, quando eu pego o setor de consumo, ele não está mais forte do que a média. Então, assim, o Ibov é como se eu fizesse uma comparação, o setor de consumo com o Ibovespa. Eu vejo que a diferença, o Ibov, a diferença para o topo anterior no gráfico mensal é mais curta. Então, esse setor está mais fraco do que a média. Então, se eu for colocar capital nele, sendo, eu vou colocar um pezinho no setor de consumo, eu colocaria, pensando no prazo mais longo, eu colocaria pouco capital, porque o risco nesse momento é maior. Agora, se eu desço a periodicidade, se eu quero, por exemplo, focar do pregão de hoje para o final da próxima semana, ok, então aí eu vou pegar uma Magazine Luiza e verificar que ela já fez uma queda acentuada, esse aqui já é o gráfico diário. Então, a gente teve uma queda muito acentuada, chegando em um patamar de preço onde entrou pressão compradora anteriormente e trouxe o preço para cima. Então, aqui é um nível de preço onde faz mais sentido, vou tomar um risco aqui e vou tentar pegar alguns pregões de recuperação. Só que eu tenho que estabelecer, logicamente, o meu limite de perda. E aí, o que a gente costuma fazer? Eu olho qual a oscilação média desse ativo nos últimos, por exemplo, 10 pregões. Então, a gente tem 33 centavos. A oscilação média desse ativo nos últimos 10 pregões é 33 centavos. O que a gente faz com essa informação? Pega aqui, vou buscar uma compra, porque teve uma queda mais acentuada, eu quero pegar uma operação que é chamada de swing trade, de curtíssimo a curto prazo, 3 a 10 pregões, e eu vou pegar o ponto que eu fizer a compra, mais próximo, por exemplo, dos 4,05, R$4, eu vou colocar 33 centavos para baixo como meu limite de perda. Eu aceito perder 33 centavos, mas eu estou tentando buscar, por exemplo, 66 centavos de retorno nessa operação, ou seja, um retorno do preço lá para casa dos 4,66 a 4,75. Então, no setor, eu olharia muito para as operações mais de curto prazo. Por um prazo maior, menos capital. Boa, perfeito. Eu pegando até aqui a MER3,
Só concluir. A MER3, Boa. No caso da MER3, seria a mais fraca do setor, na minha opinião. É o ativo mais fraco do setor. Então, se eu for escolher Magazine Luiza, Via 3 ou a MER3, eu começo com Magazine Luiza. Segundo ativo, Via 3. Terceiro ativo, a MER3. Tá? Em termos gráficos, seria essa a ordem de escolha para buscar as operações aí de curto prazo nesses papéis. Ou mesmo até pensando no prazo mais longo, onde eu coloco um pouquinho de capital, eu olharia um pouco mais para MGLU3 do que depois Via 3 e, por último, com risco maior, a MER3. Perfeito, Dalton. Ótimo. Obrigado aí pela sua análise. Guga, quer mais alguma coisa? Senão a gente encerra, porque tá muito bom. tá ótimo, Dalton. Pô, eu só tinha mais um pedido, porque como nós temos transmissão tanto no YouTube quanto dentro do canal da Nelogica, acaba que muito do nosso público também acompanha o mercado ali no sentimento, né, no momento do mercado. Não sei se você pode compartilhar uma visão, Dalton, do que tu está enxergando para o dia de hoje, dia de vencimento de opções, né, onde o pessoal que tem aí um perfil mais de trader, né, e de day trader poderia ter como cuidado ou como janela de oportunidade. Tá, vamos lá. Então, para o dia de hoje, eu pego o Ibovespa, já temos 4 pregões consecutivos de alta. Uma proximidade de um nível de preço, que é chamado aí de resistência, onde aumenta-se a chance de entrar pressão vendedora e poder mudar a direção do seu atual movimento de subida. A gente tem os mercados lá fora, no dia de hoje, apontando para queda. Então, olhando até para a abertura aqui do índice futuro, a gente já tem uma abertura negativa, 0,23. Só que quando eu olho para toda essa abertura negativa, se eu olhar para um gráfico diário, já perdeu a mínima do último pregão. Já deu um primeiro sinal de alerta que eu comentei ali do Ibovespa parar de subir, por exemplo, gerar alguma sinalização negativa. Então, para o pregão de hoje, a gente tem um primeiro sinal que podemos trazer esse movimento para baixo. Só que, quando eu olho para um prazo menor, que é um gráfico aqui de 60 minutos, eu considero tudo isso aqui como um processo já de correção. Desde a máxima lá do pregão de ontem, que foi na primeira hora de pregão, até aqui um processo de correção. Já são 9 horas de pregão desse jeito. E o quanto ela devolveu dessa subida? Pouco. Então, de maneira geral, se o mercado trouxer alguma sinalização aqui no dia de hoje, por exemplo, no índice futuro, gerar aqui, ou no mini índice, gerar alguma sinalização de superação de máxima, de que no anterior, no gráfico de 60 minutos, por exemplo, numa hora de pregão, superar a máxima da hora anterior, eu vou focar muito mais em buscar operações na ponta compradora. Tá? Ou seja, porque aqui eu vejo ainda um sinal de fraqueza para cair, e a gente está dentro de uma expectativa mais positiva ali de movimentação para cima, mesmo que tenha perdido a mínima do pregão anterior, mas perde a mínima, volta aqui para cima dessa média, foco maior em buscar mais operações na ponta compradora no decorrer do dia de hoje. Agora, o mercado vem, é sempre aquela questão, né? Eu tenho que traçar estratégias para as duas direções, é isso que a gente faz na sala ao vivo, que a gente atua aí todos os dias. Como é que eu vou atuar na ponta vendedora? Se o mercado abriu com esse gap de baixo, perdeu o nível de suporte, começou a gerar sinalizações de baixo, abaixo de nível de resistência, por exemplo, seja para baixo do patamar de 118,765, eu vou olhar um pouco mais para buscar operações de venda a favor de um possível movimento de baixo. Só que como aqui não apresentou tanta força ainda para baixo, eu não vou exigir tanto em termos de objetivo para baixo. Eu ficaria muito mais interessado em olhar para a compra do que para a venda em termos de relação risco-retorno. Então, o mercado abre o dia de hoje gerando um sinal para poder ter algo para baixo, alinhado com o que a gente tem nos mercados lá fora, mas ficar antenado que, se voltar a ter algum sinal positivo dentro do pregão de hoje, a gente olha muito mais para a compra com uma boa relação risco-retorno. Sensacional, Dalton, sensacional. Superou todas as expectativas dos nossos telespectadores aí com as análises, pode ter certeza. Daniel, estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito já com todas as informações que tivemos até aqui. Perfeito. Dalton, queria só agradecer você aqui pela presença no Pre-Market. Excelente análise aí. Valeu, muito obrigado e, por favor, volte mais vezes, hein? Vai ser um grande prazer voltar mais vezes. Estou aqui aberto aos convites aí, principalmente Guga, muito obrigado por prestigiar sempre o meu trabalho. Daniel, um prazer participar aqui com você. A todos da BMC News, uma excelente sexta-feira. Obrigado pelo convite mais uma vez e a todos que estão aí acompanhando o mercado.
bons negócios no dia de hoje. Bons negócios. Valeu. Bons negócios, Dalton. Valeu. Abraço, é isso aí. Dalton Vieira, Abraço. Analista de investimentos CNPIT. Bom, a gente vai dar aquele rápido intervalo, mas o Guga volta daqui a pouco, porque a gente vai atender os pedidos de vocês aí do chat depois do intervalo. É rapidinho. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute in real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. De volta aqui com o BMC Pre-Market. Olha só, na agenda de hoje, a semana termina com poucos dados relevantes, com destaque aí para a divulgação da confiança do consumidor na zona do euro de outubro, com previsão de menos 30 pontos ante menos 28,8 pontos de setembro. Às 3 da tarde saem os dados dos Estados Unidos da contagem de sondas Baker Hughes. Agora, queria trazer uma questão aqui para o Guga, mas mostrar aqui primeiro o nosso painel, aqui no nosso Profit, mostrar que a açaí ontem fechou com queda de 1,85%. Está aqui o nosso gráfico do Profit, mas trazer até para o Guga que o Itaú BBA até colocou aí que a rentabilidade aí do balanço aí de açaí veio um pouco melhor do que o esperado, mas que as vendas foram leves. Queria que você analisasse, começasse aí a análise, Guga, de açaí. O que você vê aí no gráfico de açaí pra gente? Antes eu queria fazer um parênteses aqui. A gente teve uma entrevista com o Dalton Vieira há 4 semanas atrás no programa Insights, onde ele fala sobre toda a metodologia. Então, o público que quiser conhecer um pouco mais do Dalton, vai na playlist Insights, no canal da BMC no YouTube, e assista lá a entrevista, que ficou muito legal. Acho um papo bem interessante. Ele fala muito da sua metodologia, de como enxerga todo o comportamento do mercado. Boa. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui sobre com açaí, para que a gente possa entender o que está acontecendo, né, Daniel? Ontem nós tivemos uma queda de açaí de 1,85. Muito importante a gente olhar para esse movimento que se teve no dia 18 de outubro. Para esse movimento que dia 18 de outubro, uma queda de 9,22%, 9,22%. Num ambiente de topo histórico, de topo, né, de máximas, né, não topo histórico, né, mas um ambiente de máximas, é muito importante a gente perceber que o mercado está disposto a vender nesse nível de preço, certo? Se a gente for voltar atrás, né, no tempo, for lá para outubro de 21, nós estávamos trabalhando aqui nesses níveis de preço. Nós estávamos trabalhando aqui nesse nível de preço. Não falei nada, era topo histórico, sim, tá, Daniel? Não falei nada errado aqui. Mas estávamos trabalhando nesse nível de preço. Tivemos aqui um movimento muito forte de venda, esse que fez uma correção em torno de 40%, né, mais de 40% nesse período, né,
em 2 meses e meio aqui, mais ou menos, né, 3 meses, certo? E, obviamente, o mercado olha para esse movimento, olha para esse nível de preço e se questiona, poxa, será que tem condições de avançar e ir para um patamar mais alto? Né? Essa é a pergunta que se faz. Quando eu faço a minha projeção aqui do movimento de baixa, né, para o ativo, o que eu tenho aqui de informações? Né? O que eu consigo projetar aqui para o movimento? Olha, acelerando essa queda, acelerando essa correção, tem condições de voltar aqui para o nível de R$15,80. Né? Então, se o mercado ali ficar mais azedo, eu acho que a correção ela tem espaço para vir até esse patamar de preço. Tá? Agora, entrando um pouco mais no gráfico, né? Olhando aqui para um tempo menor, olhando para um gráfico horário, né? Olhando aqui para um gráfico de 60 minutos, um gráfico horário, tá? Obviamente que vai ter um grande desafio para perder esse patamar de preço de 17,60, né? Vai ter um grande desafio para perder esse patamar de preço, né? E havendo um movimento comprador, esse nível de preço que nós estamos aqui, acreditar que um retorno para 19,40 é totalmente possível de se acontecer. Tá? Eu, por hora, continuo aqui com um viés mais baixista, tá? Olhando para os 15,80, se for para lá, né, eu estaria disposto a procurar uma oportunidade de compra, porém, né, nessa fotografia, neste momento, nesse cenário aí, eu sou muito mais de esperar o movimento um pouco mais aqui, esse movimento, né, do que já sair comprando. Esse comportamento aí na tela eu não sou comprador ainda. Legal. Dos pedidos aqui do chat, Guga, o Charles Correia tá pedindo para você dar uma olhadinha em AES Brasil. Vamos lá. Compartilhar aqui a janela de novo. O que nós temos aqui em AES Brasil, né? Que dá para nós tirarmos aqui de informação. Tirar todos os estudos, puxar para entender o que de fato está fazendo, né? Que é onde nós estamos aqui dentro de todo esse movimento, todo esse comportamento. Né? Estamos aqui a níveis de preço que foram trabalhados ali no início de 2019, está abaixo de preço ali durante o período da pandemia, né? Que nós tivemos ali o crash, né? Por questões da pandemia, e temos visto aqui o que é um movimento de correção, né? Que de alguma maneira, né? Quando a gente olha para esse comportamento que está tendo aqui em AES Brasil, né? A gente percebe que ele está muito mais sofrendo, né? Não tem aquela grande mudança de percepção, está sofrendo, né? A famosa um movimento de morte lenta, né? Vai caindo, fica todo mundo esperando que, poxa, possa vir a encontrar um fundo, só que não reage, né? Só que esse patamar que nós estamos agora, olha que interessante, né? R$ 9,20. Tá? Bom, é um patamar que tem uma chance muito grande de ter uma surpresa positiva, né? Ter aqui, se por algum motivo tiver um gatilho de compra, por algum motivo o preço do ativo consiga superar aqui a região de 9,70, podemos nos surpreender com um movimento positivo no ativo. E esse movimento positivo é um movimento que né, tem espaço aqui para ir buscar até mesmo a região de R$ 11,90, né, R$12 arredondando, que é aquela região do início do ano ali, de abril de 2022. Né? Então, voltar para os níveis de preço aqui de abril de 2022 é muito uma região que foi topo aqui em abril de 2022, foi topo aqui em janeiro de 2022, né? E foi também, né, ali topo em dezembro de 2021. Tá? Então tem total condições de voltar para esse patamar de preço, havendo, né, por algum motivo, algum gatilho que traga um fluxo comprador, que traga um movimento positivo para o mercado. Tá? Então, existe uma região de fundo aqui, para quem tem um perfil, né, mais trader, mais de buscar algum movimento pontual, faz muito sentido estar olhando aqui para esse ativo, né, buscando aqui essa região de R$ 11,90. Legal.
O Leomar, aqui também no chat, está pedindo para você dar uma olhadinha em Usiminas. Usiminas, vamos lá. Também, tem que fazer o mesmo exercício, tá, gente? Não tem como... algumas pessoas gostam de olhar tempo gráficos maiores e eu simplesmente tiro o zoom. Né? Eu tiro o zoom e fico com o mesmo gráfico. Né? Então, quando a gente olha para Usiminas, poxa, quando a gente olha ali, volta um pouquinho no tempo, né? Volta ali para final de 2020, quando nós tivemos todo esse rally, tivemos toda essa movimentação de alta, né? Tivemos lá todo aquele movimento de China. Né? Pô, Usiminas estava... Todo mundo queria... não conseguia falar nada de negativo, né? Todo mundo era mega comprador. Né? E aí a gente viu que ela chegar em patamares bem elevados de expansão, comparando a queda, tá? Chegando aqui em patamares bem elevados de expansão, começou a mostrar sinais de fraqueza. Né? Começou a mostrar sinais de que, não conseguiria continuar a performar da mesma maneira. Se nós olharmos, né, ela sofreu aqui uma correção de 68% depois desse movimento. Tá? Então mostra aqui também toda essa questão de ciclos, né, para esses ativos. Pô, a gente está olhando aqui uma empresa que está vinculada, né, à commodity, e dentro desse ciclo e dentro dessa correção que nós estamos tendo aqui, me parece que a gente também está encontrando aqui uma região de fundo. Tá? Me parece que a gente tem aqui grandes chances de estar encontrando aqui uma região de fundo para Usiminas. Começo a procurar, né, onde pode ser essa janela que nos traz, né, essa percepção de fundo. Tá? Quando eu olho os movimentos mais antigos, porque eu estou pegando aqui os últimos movimentos de alta, né, não tem nada encaixado ainda, tá? Que eu vou procurar os movimentos secundários aqui de baixa, para ver se encontro alguma coisa que possa estar mostrando aqui sinal. Ó. Também não está mostrando aqui sinal, acho que o fundo estava muito mais aqui para o movimento do dia 15 de julho, tá? Está se mantendo aqui acima de 7,96, tá? Acabou perdendo, não conseguiu avançar esse movimento, acabou perdendo. Tá? E aí o que eu vou fazer? Vou buscar aqui entender esse último movimento que nós tivemos de Usiminas. Esse último movimento que nós tivemos aqui de Usiminas, esse sim, me parece que tem condições de ter encerrado. Tá? Tem condições aqui de ter encerrado. Quando a gente pega este movimento aqui de Usiminas, ficou ruim. Essa reta aqui ficou ruim. Quando a gente pega aqui este último... Esse movimento aqui... Tá? Então, pegando aqui essa última movimentação que nós tivemos de alta dentro daquele ambiente de fundo, que se tinha anteriormente, aí, aqui 7,15 se mostra como uma região, né, potencial para começar a melhorar. Tá? Então, se os Usiminas conseguir voltar acima dessa região de R$8, se manter acima dessa região de R$8, fazer topos de fundos ascendentes acima dessa região de R$8, podemos imaginar que vamos iniciar novamente algum ciclo mais positivo. Tá? Por hora aqui, o repique para voltar acima de R$8, me parece que tem condições de ser até pelo menos a região de R$ 8,65 até R$ 9,00 aqui para os Usiminas. Boa. O Guga, eu ia encerrar agora, mas chegou 2 aqui que eu quero ver se ainda dá tempo de fazer. A Paula deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, porque o Alex, ele tá pedindo aqui Santander, ele quer saber se Santander decola. Santander decola? Vamos fazer uma pergunta. Alex, você tem conta no Santander? Começa por aí, né? Se a empresa é boa, né? Para a gente ser acionista e imaginar que a empresa vai bem, vamos começar perguntando: você usa sua conta no Santander? É verdade. Você ajuda a Santander a decolar? Tem que começar. Boa pergunta. Esse tipo de reflexão é interessante. Né? Combustível a gente está usando, se eu sei. O Petrobras está decolando, né? Mas, vale essa reflexão. Tá? Vale essa boa. Reflexão. Vamos tentar entender aqui Santander, tá? O que pode estar acontecendo aqui com o movimento. Né? De fato, ele demonstrou aqui, né,
um movimento que... Deixa eu só arrumar aqui. Opa, eu botei pronto. Tá. Aquele de fato, né, ele fez um movimento de expansão, tá? Fez aqui um movimento de expansão, veio abaixo, né, foi buscar aqui o segundo nível de expansão, quase foi buscar, voltou, está trabalhando aqui acima dos 28,65. Ô Guga, você não colocou na tela. Agora sim. Esse é o nível, né? Os 28,65, ele é um nível que de fato tem que se manter acima. Tá? A gente precisa se manter acima desses 28,65. Tá? É um movimento que, esse primeiro movimento é o primeiro movimento de correção, né, em relação a esse movimento mais intenso de baixa que nós tivemos. Tá? Esse movimento de baixa que foi ali entre os dias, né, 24 de maio e 14 de julho, né, esse movimento foi um movimento de correção mais intenso, esse movimento de alta ele não foi com tanta intensidade. Tá? Então não tem aqui um sentimento de arrependimento em relação ao movimento. Na verdade, a gente tem aqui um certo risco de voltar a ter uma janela aqui de ajuste, uma janela de correção. Tá? Então é um momento muito mais de tentar entender, né, o que os players do mercado vão fazer agora nesse patamar de preço. Né? Se a gente vai conseguir fazer um fundo ascendente nesse patamar de preço, para aí sim, quem sabe, esperar um novo rally positivo, um novo rally de alta. Tá? Claro que eu estou olhando um movimento maior, né? No micro aqui tem muitas outras possibilidades. Tá? O Santander pode voltar aqui para 33,13. Se voltar a 33,13, 33,15, que tem uma alta aqui de 5,7. Né? Então, acaba sendo muito relativo, né, ser bom ou não ser bom, porque se sobe aqui 5,80%, né, nessa manhã, o investidor vai ficar mega feliz, mega impactado com essa movimentação. Então, existe esse espaço para esse patamar de preço, tá? Continuando essa movimentação, sem mudar em nada o contexto maior que eu estou mostrando aqui para vocês na análise. Boa. Agora, a última, Daniel. A última aqui tá vindo aqui o João Paulo tá pedindo e o Sérgio também tá pedindo MRV. MRV? Isso. Vamos lá, então. Também MRV. Voltar para dar um passo atrás, tentar entender o que aconteceu aqui de fato com todo o movimento do ativo. Tá? Me parece, Daniel, assim, olhando de início, tá? Nós tivemos aqui um movimento mais acelerado de MRV na correção. Tá? Esse movimento aqui, ele aconteceu. Pronto. Né? Esse movimento aqui mais acelerado aconteceu aqui entre os dias 29 de março e o dia 29 de junho, tá? Então, a gente teve essa aceleração de queda, tá? Recuperou com mais força, tá? A gente recuperou com mais força, tá? E me parece que agora MRV está meio que num momento onde vai equilibrar novamente. Claro que a volta gigantesca, né? Se nós olharmos aqui, ela subiu em 23 dias 40%, depois caiu em 17 dias 30%. Então, a volta é gigantesca. Então, os movimentos eles vão ser grandes. Tá? Os movimentos tendem a ser grandes. Tá? Mas eu não enxergo aqui uma mudança, né, ainda de tendência. Assim, do tipo, poxa, a gente está vendo aqui que MRV veio numa tendência de baixa, veio num processo de correção. Ainda não vi essa virada de chave para acreditar e falar assim, poxa, MRV agora vai dobrar de valor. Vai para R$23. Acho que a gente não está ainda nesse market time para poder acontecer esse tipo de movimento. Tá? A movimentação de alta, né, tentar entender aqui, né, quais são os níveis que a movimentação de alta pode vir a acontecer. Certo? Então, os níveis assim, que eu consigo enxergar, primeiro, né, precisa se manter acima da região dos R$10,25, que ainda não conseguiu se manter. Acima disso, tem um rally até R$12. Tá? Tem um rally ali até R$12. Pelo menos agora, nesse momento, nessa janela, nesse nível que nós estamos aqui, eu estou muito mais enxergando aqui uma possibilidade para vir para 8,45, 8,50 do que se manter ali acima de 10,38, 10,30. Tá?
Vindo aqui para essa região de 8,50, o trade que eu consigo enxergar aqui é dos 8,50 para 10,30. Tá? Aí a gente tem aqui um potencial trade, né, em torno de 20%, tá? No movimento de repique. Então, é um ativo que está com quando eu olho assim, né, tem uma amplitude muito grande dos movimentos, tá? Uma volatilidade muito grande para os movimentos. E gera uma janela de oportunidade pontual, rápida, movimentos aí de uma semana, 2 semanas, tá? Então, bem legal e obrigado por ter repetido esse ativo. Vou ficar de olho nele porque, pro meu perfil, né, vai buscando oportunidades, me parece que aqui vai ter janela de oportunidade para poder negociar. Até completando aí o que você falou de Santander, né? A Paula até escreveu aqui para mim que o Rui das Neves disse que as netas só compram roupas nas lojas que elas têm ações, tipo Renner e Riachuelo, para incentivar a empresa no caixa. Bem isso que você falou agora de Santander, né? Pois é. A gente tem que ajudar, né? Empresa que vai, de fato, performar bastante, ela querendo ou não, a gente tem que ser impactado, né, positivamente. Quando a gente olha para o rally, para aquele período de rally da Magazine Luiza, muitas pessoas comentavam sobre como era diferente comprar pela Magazine Luiza, quão rápido era, quão fácil estava sendo naquele período. E a gente via ela performando, a gente via um movimento muito bacana. E parece que na pandemia, muitas outras empresas ficaram mais ágeis também, ficaram mais rápidas, se inovaram, e isso impactou. Ela impactou nas expectativas do mercado, os analistas mudam a maneira como eles encaram, como eles gostam ou não gostam de um determinado ativo, e os preços eles se movimentam com muita força, eles se movimentam com muita intensidade, né? E o mais legal é que, conforme vai passando o tempo, né, e a BMC vai ganhando anos de vida, nós que estamos aqui já há bastante tempo aqui conversando e compartilhando, as nossas narrativas que em algum momento poderiam parecer algo muito fora da curva, né, muito malucas, elas com o tempo elas se comprovam, né, ou não, né, por isso também que a gente desde o início vai mostrando sempre, né, a questão da relação de risco-retorno, a questão dos cenários de alta, cenário de baixa, né, que não existe só uma verdade, né, no mercado. Na verdade, a verdade que se tem é o preço que está agora na tela. Né, quem fala que o preço está errado, ou o preço está isso ou aquilo, está vivendo num mundo de faz de conta. Né, a verdade que tu tem é o preço que está na tela. Aquilo ali é o que se tem. Se vai surgir uma nova tendência, se o preço do ativo vai dobrar de valor, se o preço do ativo vai para outro, né, ou triplicar, sei lá, né, ou vai cair pela metade, só o tempo dirá. A gente viveu aqui as narrativas de IRB, Oi, Via Varejo, a gente viveu aqui as narrativas de... teve tantas coisas que aconteceram nesses anos aqui de BMC, e assim, as pessoas que estão há bastante tempo aqui nos ouvindo, elas começam a ir amadurecendo o seu mindset em relação ao comportamento do mercado como um todo. Aí é muito importante a gente amadurecer o nosso mindset, porque no final, cada um de nós tem que tomar as nossas próprias decisões. Perfeito, Guga. Guga, valeu, obrigado por hoje, obrigado por essa semana aí, pela parceria durante a semana aí, que venham mais semanas aí no Pre-Market. Maravilha, Daniel. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Bons negócios no dia de hoje. Lembrando que é dia de vencimento de opções, né? Então, tomar um pouquinho mais de cuidado aí, principalmente para a turma que for fazer day trade. Perfeito. Valeu, Guga. Abraço para você. Até segunda. É isso aí. Falamos com Guga Almeida, CEO da Trading Insights, ao vivo aqui no BMC Pre-Market. Antes da gente encerrar, queria trazer para vocês um destaque no nosso bmcnews.com.br. Sabe o que é? É esse aqui, ó. Em parceria com o Terra, a BMC News transmite entrevista com o Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, hoje, né? Tinha o debate que ia ser realizado, mas o candidato do PT, o Lula, acabou
não confirmando então a participação. Então vai ser feita então uma sabatina com o candidato Jair Bolsonaro hoje a partir das 9h30 da noite. Mas a cobertura da BMC News começa já a partir das 8h30 da noite, com a nossa equipe trazendo muitas informações também sobre os dois candidatos e depois a sabatina com o Jair Bolsonaro. Aqui no nosso portal, se você for lá embaixo, você vê aqui um vídeo aqui que está aqui, ó, ao vivo, debate presidencial, já chamando para você então para as 8h30 da noite. Então você pode aqui colocar, receber aqui notificações, ó, aí já aparece notificação ativada para você não esquecer então de acompanhar primeiro essa cobertura especial antes da sabatina, então, que começa às 9h30 da noite. Então, 8h30, você fica ligadinho aqui com a gente para essa transmissão especial dessa reta final da eleição presidencial aqui na BMC News. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação, então, de todos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita agora, se inscreva aí e já deixa esse like maneiro aqui pra gente, que a gente agradece. Ó, 423 pessoas assistindo, 219 likes. Aproveita aí, quem não clicou no like, já clica no like aqui e deixa esse like aqui pra gente. Valeu! Você fica agora com o BMC News, com a Paula Moraes e com a Isabela Takaki. Eu volto mais tarde no BMC Market, às 2 da tarde. Um abraço para vocês, até mais.